a mente e o espírito. Às vezes a pessoa está tão cansada que ela não consegue nem dormir. Está cansada, mas não consegue dormir. Está fadigada, mas não consegue dormir. Porque o cansaço do espírito, da alma e da mente não se renova com uma noite de sono. Como que se renova então, pastor? Se renova fazendo como as virgens prudentes fizeram. Imagine aquelas noivas tudo eufóricas. Uma noiva já fica eufórica, já dá aquele burburinho, já fica tudo alegre, comentando. Imagine 10 mulherzinhas lá para casar. 10 noivas para casar. Como é que estava? Estava aquela euforia toda, no gás todo, todo mundo feliz. O noivo está para chegar, o nosso sonho está para se realizar, aquilo que nós tanto ansiamos vai acontecer. Mas aí o noivo começa a demorar, a vitória começa a demorar para chegar, a promessa começa a demorar para acontecer. E aí tanto as prudentes como as loucas começam a ficar cansadas de esperar. E é nesse momento que a gente está cansado de esperar. Não vou pedir nem para você levantar a mão, que às vezes tem muita gente aí que está cansado de esperar. É que nós somos renovados e precisamos ser renovados pelo quê? Pela palavra de Deus. Porque o nosso homem espiritual é a mesma coisa que um motor de carro. Se não tiver combustível, vai cansar e vai parar no meio do caminho. Se você não trocar o óleo constantemente, a chama que está acesa da tua vida, ou o motor do carro, vai quebrar. Então, ao contrário do corpo natural, que basta uma noite de sono, para você renovar o teu homem espiritual, a tua mente, a tua alma e o teu espírito, você tem que fazer constantemente o que você veio fazer nessa noite. Daniel orava cerca de 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde, de noite, virado para Jerusalém. Ele estava como aquela noiva, prudente, por mais que estivesse cansado, clamando anos e anos. Segundo alguns teólogos, quando ele estava com esse costume de orar 3 vezes ao dia, já era o 3º reinado. Ele tinha mais ou menos 50, 60 anos de idade, e aquela época era o equivalente a uns 80, 90 hoje. Ele esgotado de tanto clamar, cerca de 50, 40, 50 anos clamando, mas ele não parava de clamar virado para Jerusalém. Ele queria que a nação dele fosse restituída. Ele não parava de esperar. Ele fazia como aquelas virgens, que mesmo cansadas, elas não paravam de comprar óleo. Mesmo cansadas, as prudentes não paravam de acender a chama. Quando a chama começava a apagar, elas tinham o exercício de acender a chama. Então, quando o milagre começa a demorar, quando o noivo começa a demorar, é que nós vemos a diferença entre os nécios e loucos e os sábios e prudentes. O nécio e louco desiste no meio do caminho. O nécio e louco não compra óleo constantemente. O nécio e louco deixa a chama apagar. O nécio e louco não persiste na oração até receber. O nécio e louco abandona. O nécio e louco não tem o costume de continuar perseverando e servindo a Deus e adorando até que a vitória chegue. Mas o prudente,
ele não para de jejuar, ele não para de orar, ele não para de congregar, ele não para de clamar, ele não para de buscar, ele não para de renovar o óleo para que o motor não venha quebrar. Ele está constantemente colocando óleo novo, ele está constantemente filtrando óleo, ele está constantemente buscando a presença do Senhor, ele está constantemente adorando ao Senhor, e é isso que mantém a chama dele acesa. É isso que vai fazer ele chegar na vitória. É isso que vai levar ele a estar atento para o momento que a bênção, que o noivo chegar. O noivo representa a grande vinda do Senhor, mas o noivo também representa a vitória sobre as drogas, a vitória sobre os vícios, a vitória sobre os traumas, a vitória sobre tudo que atrapalha a tua vida. O noivo vai vir, o milagre vai vir, se você for prudente e perseverar e trocar o óleo constantemente. É essa a diferença. Aquele que verdadeiramente é prudente, ele não desiste, ele persiste, ele insiste. Ele faz como Jacó, ele chega no val de Jaboque e ele vai lutar com o anjo, só no começo da madrugada. Não, ele vai lutar até receber. Ele não para no meio do caminho, porque a esperança dele está no Senhor, por isso ele é renovado na sua força. O mesmo texto de Isaías que diz, Isaías 40, verso 29 a seguir, vai dizer que Deus não se cansa e não se fadiga, que ele dá força ao cansado e multiplica a energia daqueles que estão fadigados. O mesmo texto vai dizer que os jovens se cansam, mas chega no verso 31 e vai dizer: mas os que esperam no Senhor. Ou seja, qual é o segredo para manter a lâmpada acesa, mesmo cansado? É esperar no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, é o que diz a palavra do Senhor. Aleluia. Aquele que realmente é prudente, ele não para de esperar no Senhor, por isso a sua força é renovada dia a dia. A obra do Senhor é feita por pessoas cansadas, porém renovadas pelo Espírito Santo de Deus. Todos os dias, é um exercício diário, não dá para parar. É todo dia que você tem que renovar, é todo dia que você tem que confessar, é todo dia que você tem que pedir perdão, é todo dia que você tem que se alimentar da água e do pão da vida, senão você esmorece, senão você para no meio do caminho, senão você desiste, senão você deixa a chama apagar, senão você não chega aonde você precisa chegar, senão você não se anima. Quando vem o cansaço, você faz igual o salmista Davi, no Salmo de número 42, onde ele começa a brigar com ele mesmo. Ele está cansado, a sua alma está fadigada, a sua alma está abatida, e ele começa a dizer: por que te abate minha alma? Por que você desfalece minha alma? Persevera no Senhor, que bem cedo já o noivo vai vir. Persevera no Senhor, que bem cedo a vitória vai vir. Persevera no Senhor, que bem cedo o milagre vai chegar. Para quem persevera, para quem não se deixa abater pelas circunstâncias, pelos problemas da vida. Tem uma canção que o Senhor me deu, que pela misericórdia do Senhor chegou a mais de 90 países, que falava assim: os problemas dessa vida não mais podem me atingir. Por mais que o inimigo a mim pretenda destruir, eu fui comprado por um sangue lá na cruz, o sangue de Jesus. Do pecado fui liberto, minha vida transformada, e hoje eu posso sorrir. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Dá um som maior para mim. Está no sol? Aleluia. Os problemas dessa vida não mais podem me afligir. Por mais que o inimigo a mim pretenda destruir, fomos comprados. Fui comprado por um sangue lá na cruz.
pelo sangue de Jesus, do pecado fui liberto, minha vida transformada, hoje posso então sorrir, aleluia. E chega ao coro e nós adoramos. Tu és fiel, tu és fiel, maior que tudo, tua graça transbordante, tua paz que é operante, me faz descansar. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, maior que tudo, tua graça transbordante, tua paz que é operante, me faz descansar. Aleluia. Mais para frente vai chegar uma parte que vai dizer: pelo vale eu caminharei, na batalha eu prosseguirei, nem a morte me afligirá, porque eu sei que o meu Deus é fiel. A minha esperança está no Senhor. Ao cheiro das águas brotará como planta nova para aquele que espera no Senhor. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que são nécios e loucos fraquejam. Você vai pegar o livro de Lucas, capítulo 24. Você vai verificar os discípulos no caminho de Emaús. Eles vêm se lamentando, eles vêm cabisbaixo, eles vêm chorando. Os mesmos que viram Jesus ressuscitar o filho da viúva Naim, os mesmos que viram Jesus ressuscitar a Lázaro, os mesmos que viram Jesus ressuscitar a filha de Jairo, cerca de 4 meses depois desses acontecimentos, agora estão cabisbaixos, como nécios e loucos, abatidos porque pararam de esperar no Senhor. Pararam de confiar no Senhor. Quando a gente está batido, está na hora da gente voltar a confiar em Deus. E eles vinham reclamando. Tem até o versículo Lucas 24, 21, se não me engano, coloca para nós lá. Aleluia. Eles vinham se lamentando da morte de Jesus. E Jesus falou tanto para eles: esse templo vai ser eliminado, mas em 3 dias ele vai ser levantado. Em 3 dias eu vou ressuscitar. Mas eles esqueceram lá. E nós que esperávamos, ou seja, pararam de esperar. Olha o detalhe do versículo, irmão. Nós que esperávamos que fosse Jesus que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, já é hoje o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Vai para o 22. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram para o sepulcro e não acharam o seu corpo, e voltaram dizendo também que tinham visto uma visão de anjos, e dizem que ele vive. Jesus já estava vivo, Jesus já tinha ressuscitado, a promessa já tinha acontecido, o que Jesus falou já tinha acontecido, mas eles estavam fadigados, cansados e sem força. Por quê? Pararam de esperar. Esperávamos. Nós não vamos parar de esperar no Senhor. Nós não vamos parar de confiar no Senhor. Aquele que prometeu é fiel para cumprir, amém? Aleluia. Para quem persevera, para quem espera sempre alcança. E é o esperar, do verbo esperançar, esperar com confiança, sabendo que o Senhor vai prover, sabendo que o Senhor vai trazer a vitória. Aleluia. E eles se lamentavam. E quem que chega neste momento? Quem vem neste momento? O próprio Cristo. Mas eles estão tão abatidos com Jesus junto deles, eles não conseguem perceber que o milagre está na frente. O milagre o Senhor já está preparando para você. E se você não parar de esperar, você vai desfrutar da glória de Deus e deste milagre na tua vida. Mas tem que esperar todo dia, tem que perseverar todo dia, tem que renovar todo dia. Não pode ser louco e nécio.
E aí Jesus olha para eles indignado e diz, no verso 25, põe lá o 25 para nós: ó nécios e loucos. Consegue perceber do que Jesus chama eles? Ó gente que não compra óleo, ó gente que para de esperar, ó gente que só sabe reclamar e não consegue olhar que o milagre está bem diante dos seus olhos. Ó nécios e loucos e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Está na palavra que o Senhor é teu pastor, nada vai te faltar. Por que você está preocupado com o dia de amanhã? Está na palavra que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Você é nécio ou você é prudente? Você espera ou não espera no Senhor? Jesus confronta a fé deles. Jesus renova a fé deles com o quê? Com a palavra. O texto vai dizer no próximo versículo que ele começa a pregar para eles desde Moisés. Porventura não convia que Cristo padecesse essas coisas e entregasse na sua glória. 27. E começou por Moisés e todos os profetas e explicou toda a escritura para eles. De novo, o Antigo Testamento, todas as promessas e tudo que Jesus ensinou, ele pregou o Evangelho de novo, ele deu água e pão para eles, eles foram alimentados como nós estamos sendo alimentados nessa noite. É por isso que a gente não para de congregar e vir para a igreja, porque a gente espera no Senhor, e quando a gente vem tem água, tem pão, tem palavra, e Deus nos anima. Deus nos anima, aleluia. E quando eles são animados pela palavra, olha que coisa linda. O que Jesus faz na mesa? O que eu estou fazendo aqui. Ele parte o pão. Ele parte o pão. Você está sendo alimentado no Espírito nessa noite. Ele parte o pão. Ele parte o pão. E quando Jesus partiu o pão, a canseira deles foi embora. O cansaço deles foi embora. O abatimento foi embora, os olhos se abriram. Quando nosso olho espiritual se abre e enxerga a promessa, o cansaço mental, físico e espiritual vai embora. Quando você olha para Deus e não para o problema, quando você olha para a promessa e não para o cansaço, quando você recebe água e pão do céu, você é alimentado, renovado, a tua candeia fica cheia de azeite e você não para de trocar óleo, e por isso você não perde a esperança que o noivo está vindo, não perde a esperança da tua vitória. Aleluia. Quando Jesus parte o pão, os olhos se abrem, e aqueles que estavam cabisbaixo, cansado de tanto caminhar, vamos depressa para Jerusalém, contar para todo mundo, o cansaço foi embora, eles são renovados na hora, eles saem correndo, eles começam a falar do amor de Deus, eles voltam os 16 quilômetros correndo, para falar que Jesus vive, e que o milagre chegou. Consegue perceber? Que aquele que come da palavra todo dia, aquele que bebe da palavra todo dia, esse é renovado, esse espera no Senhor. A canseira vai embora, a fadiga vai embora, e a esperança toma conta. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O importante é estarmos esperando no Senhor. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Tem alguém que está sendo renovado nessa noite aí, em nome de Jesus? Tem alguém que está enxergando Jesus com milagre na mão aí diante dos seus olhos? Aleluia. Só estou vendo uma pequena nuvem. Este é o sinal que a glória do Senhor vai descer, que o milagre vai chegar. A gente vai ver Elias. Num dia ele faz proezas no nome do Senhor. Vai lá, encara 850 profetas, os profetas de Baal e de Acera. Com ousadia ele lança o desafio: quem for Deus vai mandar fogo do alto. Com ousadia ele chega diante de um povo e, sem meias palavras, ele diz: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se vocês querem Deus, sirva a Deus. Se vocês querem ser loucos e servir Baal, sirvam Baal. Mas não fique cocheando entre dois pensamentos. Tiago vai nos dizer: você acha que porventura aquele que tem pensamento dobre vai receber do Senhor alguma coisa?
O nosso pensamento tem que ser um só. Assim como Jesus venceu lá na cruz, eu vou vencer também. A esperança do mundo é a última que morre, a nossa nunca morre. Ela ressuscitou o terceiro dia. E aí Elias faz proezas, a glória de Deus desce, o povo se alegra, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O culto é maravilhoso, mas daí chega a segunda-feira, ou chega a quinta de manhã, que hoje estamos na quarta, né? Aquela glória, o fogo desceu, Deus se manifestou, a unção do Senhor. E aí chega uma notícia: o cara não teve medo de 850 profetas, nem de exército, nem de rei, mas chegou uma notícia que uma mulher falou que ia acabar com ele. E como ele estava desequilibrado emocionalmente, por isso que nós não podemos estar desequilibrados emocionalmente. Onde nós arranjamos o equilíbrio? Na palavra. 2 Timóteo, ele não nos deu o espírito de medo, mas de amor, de força e de equilíbrio. Senhor Deus quer te encher de equilíbrio diante das provações, diante dos vícios, diante das drogas, diante das bebidas, que é o fruto do Espírito Santo, que é chamado de domínio próprio, o equilíbrio que não falta para aquele que está firmado na palavra. O texto da palavra de Deus vai dizer que o Senhor está com um prumo na mão. O que o prumo significa? Que o Senhor está com o equilíbrio na mão, para fazer você ficar equilibrado. Mas até os servos do Senhor cansam, até os prudentes cansam, até Elias cansou. Então não tem nada demais, às vezes eu estar fadigado, porque o meu Senhor me renova. Mas às vezes a luta é tão grande que a gente se abate, mas o Senhor nos levanta e nos equilibra. E ele estava desequilibrado emocionalmente. Depois de uma grande vitória, quando chega uma notícia ruim, essa pandemia está tentando tirar o nosso equilíbrio, irmãos. Essas notícias que você não sabe o que é verdade, o que não é verdade, esse mundo de mentira, e essa pandemia tenta tirar o equilíbrio. Quem já está cansado disso? Eu estou cansado disso. Estou cansado disso. Você não consegue planejar, não consegue projetar, não consegue fazer, atrapalha. Quando a coisa está começando a acontecer, vem uma nova cepa, vem isso aqui, estamos cansados. Só que o Senhor está nos dizendo, essa leve e momentânea aprovação não dá para comparar com a glória que eu estou preparando para vocês. Se vocês forem prudentes, se vocês perseverarem, se vocês estiverem firmados na palavra, se vocês não olharem para a pandemia, mas olharem para o Deus que é o dono da vida. E aí esse Elias se abate com essa ameaça. Sabe o que? Vou para debaixo de um zimbro, debaixo de uma pequena árvore. Ele quer sombra e água fresca. Ele acha que sombra e água fresca descansa a alma, o corpo. A sombra e água fresca só descansa o corpo. A alma, espírito e mente não é com sombra e água fresca que descansa. Bíblia, irmãos. Corpo, alma e espírito só descansa com esperança em Deus, com fé. Senhor, me ajuda na minha incredulidade, me enche de fé, porque a minha esperança tem que estar no Senhor. Porque os que esperam no Senhor sobem como as águias, voam como as águias, não se cansam, não se fadigam, se levantam em meio ao problema. E ele vai debaixo da sombra e água fresca, achando que vai descansar, mas ali ele fica mais agoniado ainda. Só começa a pensar besteira. E Filipenses 4:8 vai dizer o que, irmãos? Tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é sincero, tudo que é de boa fama, se existe algum louvor, isso ocupe a tua mente, para que você não seja abatido como um louco, mas para que você fique cheio de esperança como um prudente. E ele só começa a pensar bobagem.
E ele pede para morrer. Servo de Deus, fiel, consagrado, que orava para não chover, não chovia, orava para chover, chovia, orava para descer fogo do céu, descia fogo do céu. Agora ele está abatido. Só que Deus sempre olha para nós quando estamos abatidos, e Ele vem pronto para nos levantar. E Deus olha aquela situação, manda seu anjo, como mandou esse pequeno anjo para ministrar água, aleluia, e pão para você nessa noite que estava abatido, aleluia. E aí chega o pequeno anjo, encontra ele debaixo daquele zimbro. O que ele vai falar para ele? Levanta e come pão e água, porque você tem um longo caminho pela frente. Ele come um pouquinho, mas já se abate de novo, porque não comeu o suficiente. E ele volta a dormir, está cansado. Os problemas cansaram ele. E novamente vai lá o anjo e toca Elias e diz para ele: levanta, 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 se posiciona, toma posição, se decida no teu coração, você ter uma nova vida, uma nova atitude. Pelo amor de Deus, para de se abater com os problemas. Você tem um Deus maior que qualquer problema, maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Levanta, come essa palavra, come esse pão, bebe dessa água, que você tem muito o que fazer. E basta comer um pouquinho debaixo do zimbro? Não, vai por Horebe. E aí ele vai por Horebe, o lugar de clamar. Hoje estamos no Horebe, amém, aleluia. E ali no Horebe, ele ainda continua triste, ele ainda continua abatido, ele está um pouco abatido ainda. E ele se esconde numa caverna. Aí Deus se revela. Você conhece a passagem, vou correr um pouquinho. Através do terremoto, através do vento, através do fogo. Mas pessoa ferida não adianta vir com terremoto. Pessoa ferida não adianta vir com fogo. Pessoa ferida não adianta vir com vento impetuoso. Então Deus vem com uma brisa suave. Ele vem com compaixão. Ele vem com amor. E é o amor de Deus, a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus que vai renovar Elias. E aí Deus confronta Elias dizendo: o que você está fazendo aqui, Elias? Sai para fora dessa caverna. Quando ele sai, a brisa se manifesta. Ele diz: você ainda tem que ungir 2 reis e um profeta no teu lugar. Coloca para mim lá, 2 Reis 19. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A partir do versículo 12, olha lá. Vamos comer desse pão e dessa água que vai renovar nossa fé, amém? Olha lá, porventura. 1 Reis, falei segundo? 1 Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do 12 a seguir, vai dizer: e depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. Quando a gente está desequilibrado emocionalmente, não adianta a gente vir moendo. Não adianta as pessoas virem moendo. Quando a gente está desequilibrado emocionalmente, sabe o que vai nos levantar? O amor e a misericórdia de Deus. Continua. E sucedeu que, ouvindo, Elias envolveu o seu rosto em sua capa e saiu para fora, e pôs-se na entrada da caverna, e eis que veio a ele a voz que dizia: que você está fazendo aí, Elias? Onde está a tua esperança? Onde está o teu Deus? Onde está a tua fé?
que você está se escondendo? O que você está buscando fuga no pecado? O que você está buscando fuga no vício? O que você está buscando fuga na bebida? O que você está buscando fuga nos prazeres humanos? O que você está buscando fuga na carne? Ei, é a minha esperança que vai te tirar desse buraco, é a minha esperança que vai renovar você, é a minha esperança que vai fazer você cumprir o teu ministério, é a minha esperança que vai fazer você marcar o teu dia, até o dia que eu te translade e leve para o céu. Ei, o que você está fazendo aí? 14. E ele disse: Senhor, eu tenho sido zeloso, eu tenho sido prudente, eu não sou uma virgem louca, mas eu estou cansado. Eu tenho sido prudente, Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas. O que desequilibrou Elias? A preocupação dele com o pecado dos outros. Conseguiu perceber o que estava desequilibrando Elias e o que estava cansando Elias? Porque ele estava olhando o pecado dos outros, que não serviu a Deus como ele, estava pecando por isso também. Não adianta você ser zeloso, não adianta você se guardar, não adianta você fazer a obra de Deus com ousadia, mas ficar apontando o dedo. Não peque, não julgue, senão você vai ficar desequilibrado. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice, pois aquele que come e bebe dignamente comerá e beberá para a própria condenação. Por isso existe no meio de vocês muitos fracos e doentes. 1 Coríntios 11, 23 até o 30. Você consegue perceber? Ele estava preocupado com o que os outros estavam fazendo. Ele estava a ponto de morrer porque estava preocupado com o pecado dos outros. O Senhor Jesus já nos ensinou a ter equilíbrio e manter a força, irmão. Espera no Senhor. Porque o Senhor Jesus vai dizer na palavra dele em Malaquias que Ele é testemunha fiel contra os que pecam. É Ele que arranca o joio do meio do trigo, não é você. Você não tem que se preocupar com o pecado do outro, você tem que se preocupar com o teu pecado. A partir do momento que você se preocupar com o teu pecado, o teu desespero vai embora, a tua depressão vai embora. A partir do momento que você olhar para você e tentar ser melhor a cada dia e esperar no Senhor, aleluia, comer dessa palavra, engolir essa palavra, não querer enfiar a palavra goela abaixo na boca, no organismo dos outros. A partir deste momento, o equilíbrio volta sobre a tua vida. E a gente vê que ele vai dizer: porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e agora busco a minha vida para me matar. 15. E o Senhor lhe disse: então vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá unge Azael rei sobre a Síria. Deus nem comentou quando ele falou do pecado dos outros. Ele vai chegar lá. Ele diz: faz a tua missão, para de olhar para os outros, faz o que eu te mandei fazer. Também a Jeú você vai ungir, filho de Nissi, rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, Abel, Meolá, ungirás profeta no teu lugar. Você vai deixar um sucessor para que a minha obra não pare. E há de ser que quem escapar da espada de Azael, que será ungido por você, vai ser morto pela espada de Jeú. E o que escapar da espada de Jeú vai ser morto por Eliseu. Ou seja, eu sou a tua esperança, e a idolatria de Samaria vai cair por terra. A minha promessa, eu velo pela minha palavra para que se cumpra. Para de olhar para os outros e olha para mim, e seja renovado nessa hora, e cumpre o teu ministério. Aleluia. 18. E não se preocupa, que não é só você que é prudente, não. Não se preocupa que não é só você que está orando. Não se preocupa que não é só você que é usado por mim. Não é quem? São quantos? Não é quem? São quantos? Não é quem? São quantos?
Tem um monte esperando no Senhor aí, que vai fazer a diferença na terra, que vai fazer a diferença em Samaria, que vai parar de olhar para o vizinho e vai olhar para si, se alimentar de água e palavra e cumprir com o que Deus quer que você cumpra. Aleluia! Eu também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, ou da idolatria, ou do pecado, ou do vício. Tem gente que está lutando, tem gente que está de joelho dobrado, tem gente que está esperando o noivo, tem gente que compra óleo todo dia, tem gente que troca óleo todo dia, tem gente que é renovado todo dia, tem gente que espera no Senhor. Esses subirão com asas como águias, e não serão abatidos pelo problema, mas serão renovados todos os dias, porque esperam no Senhor.